Cara, você acha que o nosso poder, talvez, de empreender, de resolver, de criar, porque problema tem todo dia, aqui, lá, todo mundo, e a gente consegue resolver isso tudo. De verdade que eu aprendi isso nos livros da escola? Desculpa, eu não acredito. Eu preciso terminar o meu dia sabendo que eu entreguei tudo que eu poderia. Não faz sentido eu guardar. E dormir em paz. Você tá guardando pra quê? Então, se a gente conseguir aqui influenciar umas 2, 3 pessoas, já é o caminho para esse cara que tá na startup lá, geralmente um jovem, cheio de ideias. O meu amigo Neto falou, anota aí, ó, tem que trabalhar. Uma ideia brilhante no papel não resolve nada. Estamos de volta, senhoras e senhores. Sextou aí na tua casa, no teu trabalho? Espero que não, hein, pessoal? Ainda estamos no meio do dia, muita coisa para fazer. Olha, não podia ser diferente, pelo menos uma vez por semana, especialmente às sextas-feiras, comumente às sextas-feiras. A gente recebe aqui os nossos amigos da Dale Carnegie. Dale Carnegie é considerada a maior escola de liderança do mundo. E eles estão aqui hoje para poder compartilhar conhecimento, compartilhar experiência com você. E ainda traz convidado de excelência aqui toda semana. Senhoras e senhores, ele que é meu amigo, praticamente um irmão, CEO da Dale Carnegie lá do Espírito Santo, que ninguém é de ferro, de vez em quando tem que botar um pezinho lá na praia. CEO também da Dale Carnegie aqui de Brasília e que tem participação na Dale Carnegie de Portugal, lá no Velho Continente. Tá aqui conosco, Minervino Neto. Seja muito bem-vindo. Fala, Neto. Fala, Léo. Boa tarde, meu amigo. Tudo certo? Maravilha, cara. Tudo bem sempre. Boa tarde para quem tá nos acompanhando também. Sempre muito bom estar aqui, velho. Mais uma vez. Mais uma semana. Bom demais. Bom demais. E a galera que tá acompanhando a gente aí fica grato porque tem conteúdo que vem pra cá que não tem preço, né, Neto? Cara, mas essa é uma das missões da Dale Carnegie, sabe? De levar conteúdo, levar desenvolvimento. A Dale Carnegie, ela nasceu há 110 anos atrás. Nasceu nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo inteiro, mais de 80 países. E a gente traz isso, né? Como nosso DNA, o conteúdo, o desenvolvimento, a capacitação, fazer com que as pessoas se tornem cada vez melhores. E o DaleCast tem esse propósito, através de uma conversa, um bate-papo com pessoas que são referências no mercado, são nossos clientes e mais do que isso, são nossos amigos. E aí a gente entende que esse bate-papo pode também ajudar as pessoas, pode influenciar, podem inspirar as pessoas, né, cara? E a gente tem tido muitos bons feedbacks das conversas aqui através do DaleCast. Espetacular. Vamos que vamos. Antes, só um detalhezinho. Quem é daqui de Brasília, quem é do Espírito Santo e quem é de Portugal e quiser conhecer a Dale Carnegie, faz como, Neto? A forma mais rápida e fácil é através do nosso Instagram. @Dale Carnegie Brasília. Maravilha. Pegou aí, pessoal? Lá no Instagram você digita, é tudo junto, não tem pontinho, não tem tracinho, não tem aquele trem do underline. É direto, @Dale Carnegie Brasília. O desafio qual que é? Escrever Carnegie e Dale. Então vamos lá. DALECARNEGIE. Dale Carnegie Brasília, tudo junto. Maravilha, pessoal. Entra lá. Conhece um pouquinho da Dale Carnegie, lá tem alguns links, telefone, você pode conversar com o pessoal do Dale Carnegie, tenho certeza que vai contribuir muito com a tua jornada. Vambora, Neto, sem break nem nada? Vambora, cara, tô pronto. Tá na tua mão aí, Gabriel, tá com Minervino Neto aqui, vambora. Você fica falando aí que eu sou o CEO da Dale Carnegie do Espírito Santo e o pessoal lá fica me cobrando. Ah, você vai lá no podcast, mas não tem ninguém daqui. Um monte de cliente no Espírito Santo e não vai ninguém aí no podcast. Eu falei assim, não seja por isso. Vamos resolver isso. Agora não poderia começar de qualquer jeito, né, cara? Trouxe uma pessoa que é extremamente competente, um empresário referência lá no estado do Espírito Santo, que também atua em outros estados. E
E eu queria falar sobre empreendedorismo com ele. A história dele é muito interessante. E o mais importante, quando eu conversei com ele, Léo, a primeira vez, eu fiquei encantado com a facilidade que ele tem de tirar as coisas da teoria e colocar na prática. E isso sempre me encantou, sabe? Porque quando a gente fala principalmente de empreendedorismo, fica muito num conceito bonito. Filosofia. Cara, mas quando você vai ali no dia a dia, na prática, você vê que a coisa não é tão bonita assim, mas funciona e dá resultado. E essa pessoa veio para cá para falar com a gente exatamente sobre os resultados que o empreendedorismo na prática pode gerar. Senhoras e senhores, meu amigo Marlon Nhoque, seja muito bem-vindo, Marlon. Boa tarde, obrigado. Valeu. Maravilha. Nhoque, Maravilha, eu cometi um erro. Diga. Me perdoa. Vou te pedir só uma distância do microfone para você poder Aqui? mantê-lo Próximo. o mais próximo possível. A ideia são 4 dedinhos no máximo. É isso aí. Ou você Isso. puxa, Fechou. tá perfeito. Ou Tá você ótimo. chega para perto. Já Obrigado, me desculpa. habituei. Erro meu aí, pessoal. Foi mal. Então, já pra gente testar essa distância do microfone, Marlon, aproveita e se apresenta aí pro pessoal. Vamos lá. Beleza, bom dia, boa tarde. Obrigado, Neto, pelo convite. Obrigado, Léo. Valeu. Bem-vindo, Nhoque. É um ambiente diferente, mas muito agradável, muito gostoso estar aqui, sentindo essa energia de vocês, essa energia da fala, né? Quem tá lá dentro do carro, que aperta o botãozinho, não sabe o que tá acontecendo aqui. Eu sou esse ouvinte, né, de podcast, assíduo, e é muito legal estar num ambiente desse, né? Muito, muito gostoso. Meu nome é Marlon Nhoque Reposse. Eu sou um empreendedor, né, como diz o Neto, mas eu, na verdade, me formei em biologia. Venho de uma família onde a base é muito o trabalho, a honestidade. Então, esse conjunto, essa mistura me fez cair numa empresa onde eu gosto muito de contar essa história, eu não sabia o que significava faturamento. Faturamento para um biólogo de 21 anos era o lucro do dono. Então, eu começo assim a história de empreender, né, como a gente fala hoje, mas era uma grande missão de trabalho, uma missão da nossa família de fazer algo melhor a cada dia. E hoje já são quase 300 pessoas que acreditam nesse sonho junto com a gente, né? Então, criou raiz e está dando fruto. Isso é motivo de muita alegria, né? De poder estar aqui compartilhando isso. E qual que é o negócio que você está à frente hoje? Então, hoje a gente tem uma empresa de distribuição que foca principalmente no mercado alimentar e farma. Então, tudo que você imaginar que você encontra no mercado alimentar e farma, a gente está capacitado para distribuir. As marcas que a gente mais hoje tem afinidade é a Havaianas, é a Santer, né, a linha de papel higiênico, fralda personal, a Stanley, copos e garrafas térmicas, e pilhas Rayovac, mais uma infinidade de marcas aí, que você como consumidor chega lá na frente do caixa, vê a pilha, lembra, vê uma Havaianas, tem um copo térmico e não sabe como é que ele chegou lá. O nosso papel é distribuir, é fazer chegar lá. Também temos, né, como falamos, os quiosques da Stanley espalhados pelo Sudeste, né? A gente tem 4 estados onde a gente atua: Espírito Santo, Rio, Minas e São Paulo. E hoje a gente está em construção de um operador logístico para atuar com a empresa de distribuição. Então são ramos um pouquinho diferentes, mas estão todos conectados, né? Um sempre atuando próximo ao outro de maneira complementar. Muito bem, Marlon, seja bem-vindo ao nosso podcast, bem-vindo a Brasília, né? Espero que você goste e volte mais vezes aqui. Beleza? Tá ótimo. Ô Neto, só uma pequena interrupção, pessoal, em sua homenagem, ó, que o pessoal aqui, os nossos diretores estão mostrando as garrafinhas ali, ó, da Stanley, eles que são consumidores aí do seu produto, sorridentes e com orgulho. Ele perguntou como é que estava o mercado aqui em Brasília, que tem uma amostra boa, tá, né, no aquecido, estúdio. Temos uma quencha, temos uma hydration ali, o pessoal da hidratação tá pegando pesado. O Brasília é muito seco, muito quente, né? Ah, as garrafas têm nome. Elas têm nome e mais do que nome, né? Elas têm toda uma ideia. Para que você quer o seu produto? Qual é a ideia? Eu conhecia o Neto, sabia que ele era... Conhecia assim, né? Tinha informações, não tinha tanta, mas sabia que ele era um cara que gostava muito de esporte. Eu presenteei ele com a Clip Flip. Por quê? Porque é uma maneira de você se hidratar sem usar as 2 mãos. Com uma mão apenas você consegue abrir a garrafa. E se você estiver no meio do trânsito ou no esporte... Posso, Neto? Claro, meu Vamos amigo. aprender como é que faz esse trem aqui, cara. É só apertar o botão aqui, ó. Você primeiro vai tirar essa travinha metálica, isso, Ok. e apertar o botão. E aperta aqui. Ele vai abrir. Ah, tá ok. Ela é térmica? Ela é térmica, com alta eficiência e garantia vitalícia. Espetáculo. Pra você que é novo, Léo, vitalícia, Bem tem jovem. muito tempo, entendeu? Pra você usar. Primeiro destrava,
Peraí, repete, esse falou garantia Destrava. vitalícia, foi isso? É isso, cara. Vitalício. Por isso que uma pessoa jovem como você pode aproveitar muito. E o que eu acho mais legal, que a gente sempre trabalha com produtos que a gente tem o maior orgulho, né? Dá licença um pouquinho. Claro. Até aqui tudo bem, é uma garrafa que vai abrir e você vai servir, mas só que pode correr o risco de você se acidentar. Então a gente tem uma trava de segurança. Para que serve isso? ok. É para tornar o nosso produto ainda mais diferenciado, né? São detalhes. Detalhes. É isso. E nesse caso específico, igual a essa no mundo, só existe essa. Com o nome da Dale e do Neto gravado. Essa daqui é personalizada. Essa é personalizada. Essa só o Neto tem. Tá vendo só, cara? Única. Deixou de ser uma garrafa térmica, deixou de ser garantia vitalícia e passou a ser um presente único e que é pro resto da vida. Ele não esquece de mim tão fácil, não, Tá Léo. vendo só? Por isso que está aqui me acompanhando no nosso pode podcast. até- Não esquecer nunca. Tá aqui, ó. Tá aqui me acompanhando no podcast. Não, todo dia que o Neto for ver, vai lembrar de você. Não tem Fácil. dúvida. Fácil. E vira um vício, tá? Você não desgarra de uma garrafinha dessa de hidratação, não. Porque no calor, no dia a dia, você tá sempre com a sua garrafa do lado. A minha tá aqui na mochila. Aí, Não- Brasília, que é muito seco, né, Neto? Você tá vendo aqui pela segunda vez. Tô vendo pra você. Brasília tem uma característica, né, Neto? Que, Nhoque, aqui em Brasília, a gente fica muitos meses sem chuva. Ontem caíram uns pinguinhos de chuva, a gente assustou. Eu Porque a tô, gente será? tá sem chuva Ah. desde maio. Aí, tá vendo? ó? Tá, venha mais vezes, Nhoque. A gente tá sem chuva, acho que desde maio. A gente só deve ter chuva para valer aqui em outubro, cara. Uhum. Então a gente fica com muito tempo de seca, então o pessoal precisa se hidratar para valer aqui. É. E o Marlon, além de empresário e empreendedor, ele também é um atleta e está se preparando para correr maratona, agora, no mês de setembro. Então ele vai aproveitar, inclusive, esse clima seco de Brasília para Fazer um teste. testar o cardio dele para ver como é que tá nesse clima seco. Mas vai correr maratona lá em Berlim, é isso? Berlim, dia 24 de setembro, é o desafio. Ah, que espetáculo. Você nunca fez maratona? Nunca fiz. Meia já. Meia já. Meia durante os treinos, né? Agora, durante esse ano de treino, a maratona é pra coroar aí meus 40 anos, que eu faço em dezembro. Falei, que legal, hein? vou bater uma meta aí antes dos 40, vamos ver se tá tudo funcionando. Só para o nosso pessoal poder acompanhar, Nhoque, por gentileza, uma maratona são quantos quilômetros? 42,2. É E você brinquedo, faz normalmente enquanto. Você imagina fazer em quanto tempo? A minha meta é fazer em menos de 4 horas. 3:59, 59. Vai Essa é a minha ser meta. espetacular. Vai ser espetacular. Você tá fazendo 21 quilômetros em quanto tempo? 1:59 eu fiz, 1:56 eu já fiz. Ah, tá fazendo Tá- bem. tá dentro, tá fazendo dentro. bem. Já pensou? Um atleta de 4 horas. elite faz uma maratona em 2 horas, né? Olha que doideira. 4 horas correndo? Tem que pensar em muita coisa na vida, né? velho? Você tem muito É muita tempo. reflexão, Você tá? tem muito muita reflexão. tempo pra pensar em coisa boa, em coisa mais ou menos, né, cara? Neto, Não falta até, tempo. até dia 24 do mês que vem eu vou ter treinado mais ou menos uns 1.300 quilômetros durante esse ano. Vamos pensar em um pensamento por quilômetro. É. Quantas coisas eu já refleti. Foi um ano de muita reflexão. Cara, e assim, ó, quando a gente fala de empreender, eu lembro que não faz tanto tempo assim, na minha época de faculdade, eu frequentava muitos congressos, palestras, e sempre teve essa coisa do brasileiro ser muito empreendedor. E durante algum tempo, isso me incomodava um pouco, porque parecia que bastava você ter uma boa ideia. A pessoa tinha uma boa ideia e achava que isso era suficiente para ela ser empreendedora, para ela constituir um novo negócio e se dar bem. E para mim está muito claro que desde você ter uma grande ideia até isso se tornar um resultado, tem um trabalho enorme nisso aí. E que não necessariamente vai depender da pessoa ser empreendedora ou não. Então eu mudei um pouquinho o meu conceito sobre empreendedorismo quando eu virei empresário e comecei a entender exatamente o que existe no meio entre a ideia e o resultado. Para você, o que é ser uma pessoa empreendedora? Eu talvez até inverteria esse pensamento inicial jovem seu. Eu acho que é muito mais o trabalho do dia a dia com foco no resultado. A ideia, o que a gente faz hoje? Por exemplo, né? Uhum. O meu negócio é o comércio mais básico do mundo. Eu pego um produto da indústria que ela não tem condições de distribuir nas pequenas redes de farmácia e supermercado e levo até lá. Simples demais, qualquer um é capaz de fazer isso. O difícil é você fazer com excelência ao ponto que consiga chegar do bom atendimento ao cliente e o resultado para a empresa. Então, eu acho que empreender hoje, principalmente no país que a gente vive e com as dificuldades que temos em cada estado, né, uma um pouco diferente da outra, mas todos com as suas características, o trabalho
árduo, assíduo, todos os dias, a constância com foco no resultado, para mim, é a receita do bolo. Ah, mas é simples assim? É simples assim. Só que é o que ninguém faz. Na verdade, o difícil é fazer o simples, né? É. A gente já até comentou aqui em outros episódios que eu acho que esse é um dos principais diferenciais da Dale Carnegie. A gente consegue, dentro de uma sala de treinamento, passar o simples para as pessoas. E a pessoa olha para aquilo ali e fala assim, mas é isso? É só isso? É só isso? É tão simples, mas não significa que seja fácil. Muito menos que você faça. Posso trazer um Né? exemplo da minha Por vivência favor. de Dale, né? Você aprende a agradecer. Cara, você falou quantos obrigados durante a sua vida sem ser genuíno, sem ser verdadeiro, sem estar do fundo do coração. Você falou porque ficou no automático, talvez. E na hora que você aprende a agradecer, como que você impacta a pessoa que está do seu lado? Como você vê a diferença no olhar dela? Como você realmente impactou? Você, obrigado, tchau. Mudou. E sem simples, esperar né? nada em troca também. É simples. É simples desse jeito e a gente acaba não fazendo porque vai no automático do todo dia. Como quantas outras coisas, né? Então, acho que você pegou um link muito legal da experiência da Dale com o que a gente faz no dia a dia, que é isso. É o simples, bem feito, mas de coração. Mas com a vontade de acertar. E aqui tem outro ponto que eu gostei quando você comentou, então, né? O empreendedor é aquela pessoa que consegue exatamente colocar em prática as coisas. Sim. Consegue fazer, consegue chegar do outro lado. Então a gente quebra um pouquinho aquela ideia de que para eu ser um empreendedor, eu preciso ter uma capacidade excepcional, porque eu tenho que ter, sabe, outras habilidades. Não. Para eu ser empreendedor, eu preciso querer trabalhar. E gostar, né? Eu ouvia muito na minha época de faculdade, que também não faz muito tempo, seja apaixonado pelo que você faz, que você nunca vai ter que trabalhar. Uhum. É meio clichê, né? Mas, cara, é de verdade. Eu gosto tanto de trabalhar, fiquei tão feliz com o seu convite de vir aqui. Imagina se fosse algo, sei lá, levando para minha faculdade de biologia. Vamos lá fazer um campo. Não, campo não, pelo amor de Deus, campo não. Mas aqui, ó, é o prazer de você estar falando de algo que você gosta e fazendo isso todo dia. E, de novo, simples, né? De novo, simples. O que você gosta de fazer? O que você se sente bem fazendo? E quanto você vai se doar pelo outro, né? Fazendo aquilo? O que aquela ação sua de trabalho vai gerar no outro? Falamos sobre isso ontem no jantar, né? Sim. Que prazer que a gente tem de poder trabalhar e, ao mesmo tempo, enquanto desenvolvemos essa atividade, que é o nosso ganha-pão, que é da onde a gente tira o nosso recurso financeiro, a gente consegue impactar outras pessoas. Mas espera aí, a Dale impacta muito mais do que a Zarb distribuidora? Sem dúvida, eu acho que o que a Dale faz é fantástico. Mas muita gente usa sandália Havaianas porque eu botei lá. Muita gente está conhecendo uma garrafa de hidratação que o pessoal aqui... Eu tô olhando para vocês, eu não vi o que estava acontecendo aqui atrás, né? Por que essa garrafa de hidratação chegou na mão deles? Porque alguém levou até lá, Sim. porque alguém teve a coragem, no caso de Brasília não fui eu, né? Mas de abrir um quiosque, de abrir uma loja, de investir no produto. E essa coragem do empreendedor brasileiro é que muda a nossa história, né? E ainda tem a questão das pessoas que estão contigo. Logo no início do nosso bate-papo, você trouxe um número. Uhum. Você falou, acho que se não me engano, 300 pessoas. É porque eu me assustei com esse número. Minha irmã me falou semana passada. Isso da equipe de vocês, são os colaboradores. São todas as pessoas que estão envolvidas com a gente. Entre colaboradores, representantes, as pessoas que trabalham no quiosque hoje, né? Porque o quiosque é um braço daquela empresa que nasceu anteriormente. Então a gente considera tudo um grupo só, que está todo debaixo da nossa administração e da nossa gestão. Ou seja, fazer o simples todo dia, eu movimento a economia, contribuo com o meu país e gero emprego. Várias famílias que estão agora dependendo disso e estão podendo construir os seus sonhos, porque eu estou fazendo aquilo que me cabe fazer todos os dias. E, Léo, eu tenho certeza absoluta que todo dia eu consigo mudar o interesse de alguém por ser um pouco melhor. E isso eu durmo todo dia tranquilo. Você se preocupa por dormir? Cara, eu durmo como uma pedra, porque eu tenho certeza que eu impactei alguém. Mas para que você fez isso? Para ganhar dinheiro? Também. Faz parte do meu negócio que as pessoas estejam mais interessadas naquilo. Mas eu tenho certeza que elas vão para casa com uma pitadinha, com uma ideia. Peraí, será que eu posso fazer melhor? E são tantos exemplos legais de... Às vezes a pessoa, uma coordenadora que eu tenho, dentro de casa, ninguém nunca apontou tantos pontos positivos que ela tinha como eu apontei. Aí ela uma vez me falou, mas eu sou boa assim? Eu falei, isso é melhor do que você imagina. Você só não olhou no espelho ainda a quantidade de coisa boa que você sabe fazer. E quantas vezes ela mesma duvidou.
Não, mas eu não fiz isso assim. Você fez, foi você que fez, eu não tava lá. Eu tava no Espírito Santo, você tava no quiosque de São Paulo, você tava em Minas e a coisa aconteceu. Foi eu que fiz? Telepatia? Então foi você, né? Eu tive que convencê-la que ela realmente construiu, ela teve o resultado, que o foco, o objetivo dela trouxe o resultado para a empresa. Aí eu consegui. Olha que doideira. E isso é por causa de liderança, né, cara? Assim, isso com certeza você está desenvolvendo essa pessoa. Essa pessoa, como você comentou, ela se torna uma pessoa melhor, né? Dentro dos nossos treinamentos, principalmente os de liderança, eu também trabalho essa questão do empreendedorismo e eu deixo claro que isso não tem a ver com a sua posição na empresa. Como, por exemplo, a liderança. Também não tem nada a ver com a sua posição, né? Certo. Mas o empreendedorismo, muitas vezes a pessoa associa com aquele personagem que começou o negócio. Esse é o cara empreendedor. Quando, na verdade, eu posso ter vários empreendedores dentro do meu negócio, né? A pessoa que está ali no dia a dia, que consegue fazer o simples, que consegue executar muito bem aquele trabalho, que consegue melhorar um processo. De repente, eu como empresário desenho um processo, ela chega ali e enxerga uma forma melhor de fazer aquilo. Isso também é empreendedorismo. Ajuda a empresa e impacta quem está do lado. Isso que eu acho fantástico. Porque eu sou do ganha-ganha, tá? Não gosto de ganhar sozinho, eu gosto de ganhar com o outro. Eu gosto de ganhar, mas eu gosto de ganhar com o outro o tempo todo. E ontem a gente comentava uma coisa que pra mim é muito forte. No dia, Léo não tava na conversa, perdeu, né? Perdeu o jantar ontem, viu, Léo? Não, fui recebido, me buscaram no aeroporto, me levaram pra jantar. Tapete vermelho? Rapaz, eu nunca fui tão bem recebido. Merece. Esse comentário foi muito valioso ontem. No dia que você chegar na frente de Deus, de frente com o cara, e ele falar assim, ó, te dei um monte de dom, cara. Te fiz, te entreguei de mão beijada. O que você fez com ele? Eu e Neto discutimos sobre isso ontem. Cara, você acha que o nosso poder, talvez, de empreender, de resolver, de criar, porque problema tem todo dia, aqui, lá, todo mundo. E a gente consegue resolver isso tudo. De verdade que eu aprendi isso nos livros da escola? Desculpa, eu não acredito. Eu não acredito. Isso pra mim é dom de Deus. Entregou. Vai lá, resolve. O que você fez com isso, cara? Você só fez pra você mesmo? Ah, não, você tá de brincadeira, né? Você não espalhou, você não cultivou, você não adubou, você não deixou o fruto pra alguém. Rapaz, eu penso nisso todo dia. Olha só, cara. Essa tua jornada no empreendedorismo, você enxerga como uma missão? Não, eu acho que a missão da vida da gente tá muito... Quando o convite veio do Dale e conhecendo o Dale como eu conheço, que é esse negócio de você estar próximo, fazer amigos, influenciar pessoas. Cara, olha a capacidade que você tem de influenciar, olha a capacidade que a gente tem. Cada um na sua esfera, óbvio, né? Óbvio. Tem gente que influencia 2, tem gente que influencia 10, tem gente que influencia 1000. Mas eu acho que é uma missão de vida, assim, você deixar alguma coisa pro próximo. Nada de filosofia quântica, que vão fazer pelo universo, não. Faz pelo cara que tá do seu lado, que tá trabalhando com você. Se der certo, a empresa até lucra mais, o cara lucra mais, a comissão dele é melhor. Todo mundo ganha, cara. Todo mundo ganha. E o que te custa? Espetáculo. Uma visão em comum no outro. Muito bom. O que te custa? Não custa nada, é só fazer o seu bem feito, chamando o outro pro seu lado. A gente conversou outro dia aqui sobre felicidade no trabalho. Sim. Né? Um especialista, né, no tema, e ela comentou sobre essa necessidade das pessoas terem um propósito. O porquê que eu estou fazendo, né? Eu acho que esse é uma reflexão importante que está muito ligado a essa questão assim, do que eu faço com a minha habilidade, com o meu dom, né, com aquilo que eu tenho, que é meu, né? Você não pode fazer por fazer. Não. Sabe? Por quê? Qual que é o propósito? Que seja, isso é independente da atividade que você está fazendo. Eu fui essa semana, na segunda-feira, fiz uma palestra para uma empresa de logística. E eles estavam se preparando para a Black Friday em novembro. Né? E foi muito interessante porque tinha ali a área meio e a área fim. E aí quem me contratou estava comentando assim, olha, eu preciso que a área meio entenda
a importância deles aqui nesse processo, porque parece que é só a área fim, quem está ali em contato com o cliente, que negocia essa questão da logística, que é importante, porque na verdade não é. Você não tem ali a área meio para fazer o negócio acontecer. E a minha conversa com eles foi toda em cima disso, cara. É todo mundo aqui. É responsável por ajudar aquela pessoa que está aproveitando um desconto, um preço melhor para poder comprar, de repente, um bem que não conseguiria. Então, essa noção de propósito talvez seja um grande desafio dentro das empresas. Uhum. Porque as pessoas, muitas vezes, elas entram no automático de fazer por fazer. Como é que dentro desse universo de pessoas que você tem, como é que você consegue ajudá-las a enxergar esse porquê fazer? A gente tem uma proposta de trabalhar sempre com a verdade, né? Aí, você falando, me vem vários exemplos na cabeça. Eu quero que você tenha uma garrafa térmica. Sabe por quê? Só o que você vai economizar de água mineral no aeroporto durante o tempo que você vai ter, paga o valor da garrafa e você vai ter sempre água mais gelada. Eu vendi o meu produto, eu fiz o meu negócio acontecer, gerei um benefício para você, gerei um benefício para o meio ambiente, que não vai ter plástico jogado por aí, e você saiu satisfeito. Onde está a mentira disso? Acha para mim. Na hora que eu estou fazendo um treinamento com a minha equipe, eu falo a verdade. E a verdade é fácil de ser entendida, né? Por que eu quero que você use uma sandália que eu vendo? Porque eu sei que na hora que você chegar no ponto de venda, ela vai estar arrumadinha te esperando sequencialmente do número menor para o maior. Então você vai saber, você deve usar 41, né? Pela sua estatura. Você vai lá na ponta média, mais ou menos, do gancho e vai achar a sua sandália. Toda vez que você precisar de pilha para o seu controle remoto, você fica fazendo assim, né? Não adianta, tá? Não resolve chegar mais perto da televisão. Ó, pra quem tá acompanhando pela rádio, é porque o Nhoque tá fazendo sinal que você faz com o controle remoto, quando a pilha tá acabando, fica querendo aproximar o controle remoto da televisão. Não funciona. Não funciona. Só que ela vai estar te esperando lá no check-out do caixa da farmácia. Tá entendendo que o nosso trabalho, o nosso treinamento, trabalhar com a verdade, com as coisas que acontecem no dia a dia, pode impactar cada um de nós? E de maneira positiva. De novo, no ganha-ganha. A minha empresa ganha, o vendedor vai ganhar mais comissão, a empresa, a farmácia, lá, a rede que está nos comprando também vai vender mais e o consumidor sai satisfeito. Então, para mim, Neto, a resposta clássica disso aí é trabalhar com a verdade sempre. Eu não quero ganhar mais do que o outro, eu quero ganhar junto com o outro. Acho que isso é um conceito que a gente carrega e por isso que essas pessoas vão agregando. A empresa começou com 4, tá? Eu, meu pai, minha mãe e um motorista. E aí a coisa foi acontecendo. Isso há quanto tempo? 17 anos. Entendeu? Show. Espetacular. Então, devagarinho você vai agregando e as pessoas confiam na gente, porque elas veem a coisa acontecendo. Mas você tem uma capacidade interessante, Nhoque, de enxergar valor em pequenos detalhes que fazem muita diferença. E pequenos detalhes assim, pessoal, ele olhou pra mim, ele entendeu mais ou menos a minha altura e falou o tamanho do meu chinelo, tá certo, só não trouxe. Tem que voltar aqui, né? Fica a dica pra próxima visita. Vou ter que voltar. Brincadeira. Mas assim, esse detalhe, né, da ordem das sandálias, de onde que vai estar a pilha, aí eu vou voltar lá no início da nossa conversa, de você enxergar pra tua colaboradora e enxergar nela coisas que nem ela conseguia enxergar em si própria e que talvez os pais não conseguiram enxergar nela e você mostrar essa capacidade dela. Tudo isso, esse cuidado com o outro, é esse potencial que um líder precisa desenvolver para ter uma equipe engajada com o propósito da sua organização? Eu acredito demais nisso. Para mim é a pedra fundamental. Aí eu volto um pouquinho, né? Da onde vem essa energia para reparar isso tudo o tempo todo? Que eu tô olhando tudo o tempo todo. Eu tava lá fora ouvindo o rapaz falar aqui da parada do dente, eu já usei aquela plaquinha. Me ajudou pra caramba. Me ajudou pra caramba. Então, tá vendo que ele me impactou? Da onde vem essa energia toda? Pra mim, essa energia toda eu ganhei de presente, dom de Deus. Vou guardar pra mim? Vou nada. Vou espalhar. Ah, mas na hora que eu chego... Eu falei isso com o Neto. Qual é a minha principal característica de empreendedor? Eu sou o cara super planejador? Não. Eu sou o super executor? Também não. Mas eu sou o cara que chega com energia o tempo todo em todos os lugares. Nenhum dos nossos colaboradores que estiverem perto de mim vai ficar parado. Não vai porque não consegue. Eu irradio isso. Negócio meio assim. Então, é uma característica de realmente ação. Foco, ação. Vamos lá, o resultado é lá que a gente quer, então vamos naquela direção e todo junto. Não deixa ninguém parado, não. E graças a Deus eu tenho visto que tem dado certo.
só posso jogar com a ferramenta que tenho, né? Eu não sou o planejador, não sou o cara da planilha do Excel. Não sou o cara do texto, que escreve, que faz o manual. Eu sou o cara da ação. Então, é o que eu tenho para oferecer e é o que eu tento fazer da melhor maneira possível. Acredito muito e a gente vai fazendo amigos e influenciando as pessoas. E ao mesmo tempo, cara, eu preciso ter na minha equipe, né? Gente ativo, com muita energia e tal, eu preciso ter na minha equipe pessoas com uma característica diferente. Pessoas que de repente são mais do planejamento, mais de pensar ali, de, né, montar o plano e faz parte de um contexto da empresa ter perfis diferentes. Como é para você lidar com pessoas que têm um perfil diferente do seu? Eu não sabia disso, tá? Como eu não tinha estudado antes, eu fui fazendo, né? E depois foram chegando pessoas na equipe que começaram a dar nome, né? Perfis diferentes, planejadores, executores, planejador, executor. Mas, na verdade, foi tudo muito, muito natural. Eu precisava de alguém no financeiro que fosse extremamente técnico e que não pode deixar passar um fio de agulha. Cara, Ine Graziella chega na minha vida e a gente começa a trabalhar junto. Estávamos em sintonia perfeita no início? Claro que não. Trabalhamos muito, conversamos uma centena, milhares de vezes, mas eu sabia que ali tinha verdade, eu sabia que ali tinha vontade de fazer, trabalho árduo, as bases estavam formadas. Então você respeita o diferente. Quantas vezes que nas nossas reuniões, a gente chama de reunião, mas não é reunião não, bate-papo, igual aqui, tá? Ine, eu só vou ouvir 5 minutos. Eu sei que você vai falar 30, mas eu só vou conseguir prestar atenção em 5, porque eu sou muito acelerado. Reduz para 10 e a gente chega no meio termo. Porque ela quer explicar tudo. Então aí vai do respeito, vai da empatia de entender o outro. Só que tem que ser mútuo. Não adianta eu querer também me modificar para aceitar os 30 minutos da fala dela e nem ela se modificar para 5. Ela não consegue falar em 5. Eu falo em 2. Ela falaria em 30. Entendeu que é o meio termo? Então, isso, ô Neto, eu acho que é o respeito. Tá vendo que eu acho que estão aparecendo palavras meio sem querer de verdade, respeito, doação, que são as bases. Que são as bases. A gente tem feito muito isso há muito tempo. Eu diria que é um pouquinho mais do que isso, sabe? Pensando na característica do líder, eu acho que aí tem um querer, sabe? Porque quando eu sou observador, né? Quando eu consigo me conectar com as pessoas, existe um querer por trás disso. E eu converso com alguns empresários que citam a dificuldade, sabe, de engajamento de equipe, de resultado, de motivação. Outro dia até um me perguntou assim, você pode vir aqui fazer uma palestra motivacional, a gente precisa motivar a equipe, como é que eu faço isso? A primeira coisa é conversar com cada um. Mas é muita gente. Eu falei, então você não vai conseguir. Você não consegue se conectar com as pessoas, né? Então, existe um querer. E aqui tem uma coisa muito importante, sabe? Se eu não quero me interessar pelo outro, se eu não quero entender o outro, entender que ele tem um perfil diferente do meu, se eu não quero, nada acontece. A gente continua sendo diferente, você faz o seu, eu faço o meu, e a vida que segue, nada acontece. Então a conexão não vem. E pensando e a gente trabalha muito isso no treinamento, né? A pirâmide da liderança, a base é a conexão. Se eu não estou conectado com as pessoas, eu não consigo a colaboração dela. Se eu não consigo a colaboração dela, eu não consigo liderar essa pessoa. Porque eu não vou ser influência para ela, eu não vou ser inspiração para ela. E aí volta naquilo que a gente estava falando antes, né? Da pessoa não ter o propósito. Ela faz porque alguém manda ela fazer e acabou. Então, não entendeu todo o processo. Para quem está nos acompanhando, é importante essa autoavaliação. Sabe? Será que eu realmente quero me interessar pelo outro? Posso fazer um link com aquilo que a gente também já falou de... Vai lá. Eu estou feliz no que eu estou fazendo? Porque se eu estou feliz, eu quero. Se eu quero, eu consigo chegar, eu consigo me doar um pouco mais. Então, a gente está falando e as coisas estão se conectando, tá vendo? Que eu conheço muito pouco a sua empresa, como é que você faz. Eu fui um aluno Dale, né? Eu fui uma pessoa que esteve lá entendendo. Mas como é que é seu dia a dia? Não sei. Mas as bases são as mesmas. E desconfio que aqui não seja muito diferente. E na outra também não. O que dá certo é isso. É querer fazer, é fazer com alegria,
é fazer com vontade, independente do seu perfil, porque somos diferentes, óbvio. E aí a gente começa a entender que essa questão do ser empreendedor é só um nome. É só um nome. Sabe? Tinha que botar um nome. Porque na verdade é a pessoa que coloca a mão na massa e que vai lá e faz. Sabe? Não está ligado a uma habilidade ou uma competência específica que alguém precisa ter para ser empreendedor. E a gente está numa fase, já tem algum tempo, né? De lançamento de muitas startups. Né? Tem muita startup. E que é muito legal, porque são pessoas que realmente têm ideias inovadoras. O que você acha que essa pessoa, né, que está montando uma startup, que está inovando, que está com esse espírito de fazer uma coisa diferente, o que ele precisa para poder transformar isso num negócio, ou que seja para ele vender, ou para ele tocar mesmo, mas um negócio que faça diferença no mercado, que faça diferença para as pessoas. Eu sempre vou pelo lado do foco, né? Qual é o alvo? Aonde a gente quer chegar? O que esse produto vai influenciar? O que esse serviço vai servir para o outro, né? A gente não usava celular igual usa hoje há 15 anos atrás. Então não precisava de película. Alguém teve que inventar. Não precisava da capinha, porque de repente nem lembro mais, mas não era tão formato. Não tinha capinha, né? Nos primeiros celulares. Não lembro. As coisas... o que eu acho legal da startup é que ela nasce num modelo um pouco diferente de uma empresa igual a minha, que é muito pesada, né? Você não monta uma distribuidora sem ter um mínimo de espaço, porta-pallet, caminhão. Então, dinheiro, né? Porque ela demanda muito recurso, muito fluxo de caixa. Então, eu acho que a startup vem como um projeto de empresa que vai resolver coisas rápidas, né? Menores, talvez. Pode até tornar um unicórnio aí e sair... virar uma gigante, como tantas outras. Mas eu acho que o foco no resultado. Qual é o problema que você está resolvendo? Não adianta... o meu querer, né? Eu quero fazer de um jeito, mas o meu cliente precisa de outro jeito. Então, de novo, a doação, de novo o querer que você citou, de novo a dedicação pelo negócio e dedicação no que diz sentido um atleta não atleta, né? Um atleta amador como eu precisa de fisioterapia. Porque você começa a ter um monte de lesão. O meu fisioterapeuta sabe que horas que ele me atende? Na hora que eu preciso. Não é na hora que eu posso, que ele pode, é na hora que eu preciso. Não sei, se tiver uma baita de uma lesão e você precisar de correr amanhã, eu tenho que te botar pra correr. E eu cheguei lá um dia todo quebrado, 6 horas da tarde, da noite já. Não, amanhã você vai correr. Fica tranquilo, eu vou te colocar pra correr. Tá entendendo? Era a minha necessidade. Daniel, que me ajuda aqui, até em cima disso que o Neto trouxe, só pra gente falar só um pouquinho sobre cultura. Porque a tua fala, primeiro que eu tô gostando muito dessa nossa conversa, cara, que bacana, e isso traz uma alegria no nosso coração, a gente vê um empreendedor com esses valores assim tão claros, e a tua fala traz esses valores que dentro da minha percepção aqui, a gente tá se conhecendo agora, parece que estão muito claros para a empresa, né? Esses valores, houve um momento que vocês pararam e falaram assim, a nossa empresa vai ter valor X, Y, Z, ou isso foi um transbordar de quem vocês são? E como é que você recomenda, até em cima da pergunta do Neto, quem está começando agora também, em relação a valores, construção da cultura organizacional, como fazer, como trazer essa clareza para a equipe? Chegou um dia que chegou alguém e começou a querer dar nome nas coisas, né? Tipo, missão, visão e valores. Não tinha isso. Isso foi até depois de 10 anos de empresa. E aí a gente depois de quanto? 10. 10. Ficou 10 anos faturando, mas não tinha isso. Trabalhando, atendendo bem o cliente, resolvendo todos os problemas. Faturar não era o lucro. Foi fazendo, mas não tinha isso bem claro. E a gente foi olhar pra gente, né? Olhar pra dentro pra escrever, botar no papel essas coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma que os valores da empresa, eles se convergem pros valores da minha família. Eu não citei aqui, mas a empresa nasce da amizade do meu pai e do sócio, que é um pai para mim também, um cara fantástico, que eu aprendo muito de empreender com ele, mas a empresa nasce da amizade dos dois. Aí você fala, qual é a base da amizade dos dois? Respeito, honestidade e trabalho. Acabou. Meu pai jamais iria se unir a alguém que não tivesse esses valores, e o nosso sócio jamais iria se unir ao meu pai se ele não tivesse esses valores. A cultura da tua empresa é aquilo que emana do teu pai e do sócio. Isso, da nossa família, da família vocês, dele. dos donos. Isso aí. E aí, cara, como é que você passa algo diferente do que você tem? Você só dá o que você tem. Se a gente tem isso, a gente dá isso todo dia.
Ah, um ou outro não concordou, claro que não. Se eu falar que eu nunca tive um processo trabalhista, é mentira. Eu continuo achando que eu tô certo e o cara continua achando que ele tá certo. E a gente tem que discutir isso na justiça. Mas tem 300 pessoas hoje, aproximadamente, que acreditam nesse sonho que nasceu lá 17 anos atrás. E isso é fantástico. E se dão por isso. Me ligam preocupadas. Marlon, a gente tem que melhorar isso aqui. E eu falo, eu concordo, eu tô aqui para te ajudar. É isso. Então, respondendo a primeira pergunta, da onde vem? Eu acho que vem da nossa origem. E o que eu diria pro outro? Cara, eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que você tenha isso na sua família, no seu seio de amizade. Se não tiver, troca. Não dá pra trocar de família, mas dá pra trocar de amigo. Melhora seu ciclo de amizades, que você vai melhorar. E se você não tiver, observa quem tem. Cultiva essa melhoria. Vai por esse lado. Porque tudo bem, você pode não ter uma família estruturada como eu tive. Graças a Deus tive pai e mãe que me educaram. Putz, tenho o maior orgulho disso. Mas de repente seu pai deu uma vacilada, sei lá, deu algum BO aí no meio do caminho. Cara, mas você teve uma mãe, você teve um tio, você teve um neto que apareceu na sua vida num curso do Dale. Eu fiz o curso e depois fui AG, né? Uhum. Só que eu fiz o curso com um trainee e fui AG com outro, que é a Sheila, nossa grande amiga. Cara, eu tomei cada porrada da Sheila como AG, que eu falei, caramba, fazer o curso foi bom, mas ser AG foi muito melhor. Porque eu tive mais tempo, eu tava mais exposto. E tem um exemplo, Neto, que não sei se eu te falei, se eu não te falei, é uma ótima oportunidade. A Sheila me pede num determinado momento do curso para falar sobre um aluno do curso. Eu era AG, né? Agente graduado. Isso, o AG é quem já fez o treinamento e tem oportunidade de fazer pela segunda vez, Isso. só que você vai ser mais cobrado por isso. Não cobrado financeiramente, mas cobrado por resultado, que você tenha mais resultados. É a referência da turma, né? Isso. Aí ela pede para eu escolher, eu escolho uma pessoa que já tava assim, brilhando, né? Ela falou, essa pessoa não, outro. Eu falei, não, mas eu quero falar dela. Porque dela tava mais fácil para mim, tava na minha zona de conforto, né? Eu já tinha toda a admiração por aquele aluno, eu já sabia tudo que eu ia falar dele. Ela, não. Eu fazendo pirracinha, tá? Não, eu quero falar. Ela não vai falar, não. Escolhe outro. E eu escolhi um outro rapaz que também era bom, mas que não tava na minha zona de conforto. E eu tive que pensar, eu tive que trabalhar. E na hora que eu fui falar desse rapaz, eu mudei a vida desse cara. Eu tenho certeza que eu vi o olho dele lacrimejar, eu vi a emoção, porque eu dei o meu melhor. Não foi na zona de conforto e eu mudei alguém. A Sheila, e eu mudei alguém, né? Que não era aquela pessoa primeira. A Sheila vem pra mim, tá vendo? Quando a gente sai da zona de conforto, mas a gente faz o nosso melhor, como é que você consegue impactar? Cara, que lição. Isso tem o quê? 3 anos já e eu não esqueço. Então, tá vendo que não é também que, porque a minha família, porque o meu sócio deu tudo certo? Claro que não. Tem coisa que dá errado. Eu queria de um jeito e tive que fazer de outro, mas fiz do meu melhor. Você acha que eu ia te conhecer como? Você tá em Brasília, eu tô no Espírito Santo. Eu não sabia que isso ia acontecer. As coisas vão se cruzando. Mas esse olhar de lá pra cá, eu falei, bicho, esse cara, ele sai daqui diferente hoje. Como eu tô saindo daqui diferente. Porque na hora que eu tô vendo lá na tela do meu celular esse ambiente aqui, eu não sinto essa energia lá. Aqui é diferente, aqui é legal. E eu fico pensando, será que eu não posso fazer um negócio desse pra de repente chegar mais longe? Opa, olha que legal. Será que eu não posso dar um passo? Quantos podcasts existiam há 15 anos atrás? Olha o quanto a gente é influenciado hoje pelo podcast. Eu te digo que aprendi muito, até citei pra você já, né? E assim, ó, isso tudo dá trabalho. Sabe, você não dá o feedback para aquela pessoa que você gostaria e dar um feedback para uma pessoa nova, né? Dá trabalho. Sabe? Isso te exige. Então, para mim, acho que a principal lição do empreendedor é que ele tem que estar disposto a trabalhar. Não vai vir fácil. Não vai ser fácil a caminhada, por melhor que seja o seu projeto, por melhor que seja o seu negócio. Aqui, ó, as pessoas gostam do produto. Isso não significa que vai ser fácil. A Dale Carnegie é legal, é lindo. Mas isso não garante que a nossa rotina ou o nosso trabalho é fácil. Tem momentos que tem desafios e que é difícil, e que eu tenho que estar pronto para isso. Eu tenho que estar disposto a querer trabalhar. Sabe? Não, e eu acho que esse também é um recado para o pessoal de startup. Sabe? Não ache que porque você tem uma grande ideia está resolvido. Cara,
Não tá. Você vai ter que trabalhar. Ontem, conversando com um novo sócio, ele foi nosso consultor durante muitos anos e veio para ser nosso sócio, para estar com a gente. Aí ele falou assim, eu achei que ia ser um pouquinho mais rápido o projeto que a gente desenhou, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Não tem problema, não. A gente trabalha há tanto tempo já, né? É só um pouquinho mais. É só se doar um pouquinho mais. Eu falei, como sempre foi, em proporções diferentes. Antigamente a gente tinha que resolver um carro quebrado porque o carro era velho. Não tinha dinheiro para comprar um carro novo. Hoje já comprou um carro novo, então dá menos manutenção. Mas aparece um problema novo, aparece uma dificuldade nova e a gente continua trabalhando todos os dias. Porque você consegue enxergar por que você faz isso. Uhum. Aonde você vai... É o foco. É o foco. O alvo, é o propósito. Lá o resultado. Sabe? Então, é importante que você tenha isso hoje, independente do cargo que você ocupa, da sua função. Cara, e aí? É pra que isso? Qual que é o seu alvo? Eu tô vendido aqui, porque eu tô impressionado com esse momento. Eu já esqueci que a gente tava gravando agora, a gente já tá batendo papo. E você falou agora há pouco, o cara que tá no carro. Imagina se esse cara que tá no carro, que eu sou um ouvinte de estar dentro do carro, tá? É a hora que eu tô fazendo nada que eu consigo parar. Ele chegar na empresa dele agora, pós o almoço, ou que ele chegue em casa e ele leve essa ideia de vou me doar um pouco mais. Porque eu tenho energia para isso. Essa energia vem de onde? Não sei, não. Eu tenho. É energia que me faz correr, amanhã eu vou correr 33. Caramba. Cara, é energia que eu tenho que gastar. Então, se essa pessoa que nos ouve lá, lembrei disso agora, me veio, será que ela pode mudar o microambiente dela? Pelo conhecimento que ela adquiriu no curso da Dale, por estar ouvindo o nosso podcast, por sentir essa... Eu tava do lado de lá, eu não sabia quem tava aqui, sabia porque eu já tinha visto, né? Mas a sua voz ali me impactando. Cara, é muito forte isso e a gente deixa passar. Então, se a gente conseguir aqui influenciar umas 2, 3 pessoas, já é o caminho para esse cara que está na startup lá, geralmente um jovem, cheio de ideias. O meu amigo Neto falou, anota aí, ó, tem que trabalhar. Uma ideia brilhante no papel não resolve nada. Quantas vezes eu tive a oportunidade de virar à noite, trabalhar 24 horas. Não morre, tá, Léo? Olha aí. Não morri. Você tá aqui pra garantir. Não é morre. a prova. É porque precisava, faltava, tinha 3, faltava 2, ficava eu tinha que fazer. Cara, não posso deixar passar. A gente tá batendo tanto na questão do trabalho, mas tá claro que uma questão forte da cultura da empresa de vocês é trabalho. Sim. Na hora que você traz essa fala do sócio, a gente já trabalha tanto, né? Vai dar mais trabalho, mas tudo bem. É o padrão, a gente trabalha mesmo. E isso vem de vocês. Sim. E esse sócio que entra com a gente agora no último ano, com certeza ele só vem porque ele tem as bases que aqueles 2 caras lá, 17, 18 anos atrás, tinham e ela se propaga. E tem muita gente que chega, que é contratada, que não tem. Não fica, não consegue. É isso. Se incomoda. Você não precisa se preocupar. Ah, mas e se a pessoa não tiver esses valores? Eu vou ter que desligar? Você não precisa. Não. Ela vai sair. Ela vai. Isso vai acontecer naturalmente. Né? Não precisa com isso. Outro dia eu tava lendo sobre o nosso limite. Sabe? Quando que é o nosso limite? Que às vezes a pessoa fala assim, não tô aguentando mais, eu tô no meu limite, sabe? Tudo isso. E aí, eu não tô lembrado agora do autor, mas ele falava assim que o ideal é a gente estar no limite. Sim. Sabe? Eu preciso terminar o meu dia sabendo que eu entreguei tudo que eu poderia. Não faz sentido eu guardar. E dormir em paz, Você né? tá guardando pra quê? E isso com tudo. É no meu trabalho, é na minha relação familiar. Eu fiz o meu melhor, né? Sabe? Com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, namorada. Você tá guardando pra quê? Sabe? Você precisa estar no seu limite o tempo inteiro, fazendo tudo o que você pode. Porque senão, assim, não. O limite é o estado ideal. Uhum. É essa consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu precisava. Uhum. E não o limite é um estado de cansaço ou de exaustão. Não. Não. E olha como é forte isso. Eu tenho muito a agradecer pelo podcast, porque eu sou um péssimo leitor. Eu tenho uma dificuldade enorme de sentar, parar, pegar um livro, ler. Eu consigo, mas para mim é difícil, não é minha zona de conforto. Então, de onde eu tiro muito conhecimento? Do podcast. Claro que eu seleciono, né? Como tudo na vida.
Você não vai pegar qualquer coisa e você começa a ter conhecimento de verdade, conhecimento de experiência. Citei vários pro Neto enquanto a gente conversava, como esse novo formato de dispersão de conhecimento me atinge. Então, de alguma forma, sou extremamente grato pelo seu trabalho, pelo fato de você chegar a tantas pessoas trazendo um bate-papo desse aqui. Que legal. Cara, você não escreveu um livro, possivelmente. Não. Então, você não ia me impactar nem se tivesse escrito. Mas pelo podcast você me impacta. É a doação que eu falei. É a alegria do seu trabalho. É a vontade de fazer. E um trabalho duro. Tem que estar aqui. Uhum. Tem que estar aqui. Não, tem como fazer por telepatia? Ainda não inventaram, né? Tem que vir. Olha que legal, né? A gente tá na mesma página, cada um no seu negócio, e quem nos ouve lá, tenho certeza que deve estar imaginando, eu posso me entregar um pouquinho mais. Eu preciso trabalhar com alegria. Será que eu tô no meu limite? Será que eu tô no meu limite? Eu tô Será que eu tô guardando entregando pra tudo? quê, cara? Leozinho, é isso, meu amigo. É isso. Quer palavras finais? Cara, para agradecer mais uma vez o Marlon. O Marlon veio de Vitória para cá exclusivamente para participar do nosso podcast. Então, meu amigo, muito obrigado. Tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando estão muito gratas por esse momento, por compartilhar. Porque assim, como você comentou aqui, você faz muito para doar, né, para o próximo aquilo que você ganhou. Mas, de repente, esse é um momento em que você consegue atingir um público diferente. Um público que, dentro da sua rotina, você não conseguiria. Isso só aconteceu porque você quis. Porque você quis vir aqui. Então, muito obrigado pela participação. Eu agradeço demais o convite, agradeço por ter conhecido o Léo, essa equipe aqui, e ter essa oportunidade de, desde quando eu conheci a Sheila lá, que eu fui a G, que depois me conheceu o Neto, olha como é que as coisas vão se construindo, né? E ela se constrói sobre uma base, a gente acredita na mesma coisa, a gente divulga a mesma coisa, a gente trabalha com o mesmo propósito. Então, sem dúvida, é uma alegria. Espero voltar com o presente número 41, que jamais esquecerei desse detalhe. Jamais esquecerei. E uma curiosidade para você. Eu olho para todo mundo e olho pro pé. Para todo mundo. Eu meio que já sei, mas usa tanto, não sei o quê. E do mesmo jeito que começo a observar características das pessoas e que garrafa ela usaria. Que copo que ele usaria. Isso por quê? Porque faço o que gosto com alegria. Você tá trabalhando? Não, claro que não, tô me divertindo. E aí você acaba presenteando e tocando o coração das pessoas, né? É uma delícia isso, realmente uma dádiva, é um presente de Deus na minha vida, poder viver todos os dias desse jeito, fazendo o que eu gosto e podendo, quem sabe, né, com muita humildade, influenciar alguém para que melhore também. Obrigado. Cara, deixa eu agradecer aqui a nossa equipe lá que está acompanhando lá no Espírito Santo. A Sheila foi tão citada aqui, extremamente competente. Sheila, Adriano, Alessandra, Virgínia, essa pessoa que comanda daí o Carnegie lá no Espírito Santo. Pessoal, muito obrigado. Maravilha. Nhoque, cara, você é um cara incrível. É bem provável que algumas pessoas queiram, de alguma forma, se aproximar de você. Só se você quiser. Mas se você quisesse, a gente queria abrir para você deixar algum contato, algum acesso até a tua pessoa, se for interessante para você. Vamos, rapaz, nós estamos aqui para conectar pessoas e influenciar pessoas. Marlon com 2 L's e N, né, de navio, Nhoque, GNO2CHI, lá no Instagram. É @MarlonNhoque. Isso aí. Você pode repetir como é... Ó, quem tá acompanhando pelo YouTube, pessoal, tem link aí direto. Você vai botar lá para mim, né, Y? Vai ser colocado logo após o programa aqui. Quem tá assistindo gravado já vai pegar, vai ter o link direto lá pro Instagram do Nhoque. Você repete, por gentileza, para quem tá acompanhando tanto pela rádio quanto pelo nosso Instagram? Vamos lá. Marlon com 2 L's e N de navio. Nhoque, GNO2CHI. Muito, muito, muito bom. Ó, até arrumou ali o nosso diretor. Valeu, Gabriel. Tá na tela ali, ó, pra quem estiver acompanhando. Pessoal, a gente vai fechar por aqui. Marlon, acho que você deixa uma alegria no nosso coração aqui, cara. Obrigado, você é um empreendedor incrível. Uma humildade, cara, que não tem tamanho. Toda vez que você fala de Deus, eu tô vendo um cara humilde que tá compartilhando o sucesso que tem. Toda vez que você fala da tua equipe, eu vejo um cara humilde que compartilha com as pessoas. E toda vez que você fala da tua família, cara, eu vejo gratidão e humildade também por estar compartilhando isso com eles. A gente fica feliz demais por ter empreendedores assim como você e feliz por Neto ter trazido você aqui. Obrigado mais uma vez, Neto, porque pessoas como você precisam realmente ser modeladas
copiadas, repetidas. Assistidas. Que legal, assistidas. Essa isso aí. família, ela se estende, tá? A família é eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, mas ela se estende que a gente tem um nome lá que a gente chama de família Zarbi. A gente se trata desse jeito por acreditar realmente que todo mundo que foi chegando perto, foi chegando. Então temos uma família gigante lá que briga pra caramba pra melhorar todo dia, mas que trabalha com muito carinho. Que legal. Zarbi é a distribuidora, Isso é a aí. empresa do nosso querido Nhoque. Pessoal, infelizmente acabou. Tem hora que tem que acabar, né? Ó, quero agradecer pela tua paciência, quero agradecer pelo carinho de vocês. Lembrando que amanhã, sábado, não tem programa, mas domingo a gente vai estar lá na Radioatividade. Minervino Neto vai estar lá com a gente a partir das 14 horas no domingo. E segunda-feira a gente está de volta na hora do teu almoço, na hora, né? Na hora do seu almoço. É isso daí. Valeu, cara. Minervino Neto, obrigado demais. Lá no Instagram, pessoal, @Dale Carnegie Brasília. Fica com Deus, valeu demais, pessoal.